Então a gente vai estudar nessa aula dois determinantes da vegetação do cerrado: o fogo e a sazonalidade climática. As temperaturas do fogo no cerrado, tanto no chão, pensando em nível do solo, dentro do solo, quanto acima do nível do solo, foram determinados por Miranda et al. 1993. E eles viram que a temperatura acima do solo, as temperaturas máximas, elas variaram de 85 graus Celsius a 840 graus Celsius. E a duração, das chamas, elas duraram de 20 a 270 segundos. Isso a gente falando de temperaturas acima de 60 graus Celsius. De acordo com alguns autores, temperatura de 60 graus Celsius por 1 minuto, ela já é determinante para a morte de tecidos em plantas, folhas, por exemplo. Mas, se a gente for pensar no cerrado, não pode pensar que tem um padrão. Então, fogo acima de 60 graus por 1 minuto mata os tecidos. Isso vai depender muito de algumas características da planta que a gente vai discutir no próximo slide. Mas no cerrado, foi determinado por esses autores que as temperaturas acima de 60 graus e a duração que elas ocorrem, elas já são responsáveis pela morte de tecido em planta, sim. E outra coisa importante que a gente tem que pontuar é que dentro do solo, a 5 centímetros de profundidade, o aumento da temperatura provocada pelos eventos de fogo é muito pequeno. O aumento é mais ou menos de 3 graus Celsius. Isso mostra que o solo ele tem um efeito tampão e protege as estruturas que estão abaixo, dentro do solo. Então, se a gente vê no nosso desenho aí, eu coloquei tanto a parte aérea quanto a parte subterrânea do cerrado, e mostrando então que as plantas que passam de 60 centímetros, as plantas que são maiores que 60 centímetros, vão sofrer menos danos por esses eventos de fogo, ao contrário dessas plantas que estão abaixo desses 60 centímetros. E o que a gente vê aqui dentro do solo, como a gente olha aí na figura, até 5 centímetros existe uma variação de temperatura, mas ela é muito pequena. Mais profundamente, o solo tem um efeito tampão maior ainda. Então quer dizer que o solo ele protege essas estruturas subterrâneas. E uma coisa importante da gente falar é que a frequência desses eventos de fogo na região do Cerrado é de difícil determinação. Mas como a gente já viu na nossa primeira aula, de acordo com análises de resíduos de carvão vegetal na vegetação do Cerrado, já conseguiram determinar que o fogo ele está há mais de 30 mil anos, há cerca de 36 mil anos antes do tempo presente, já ocorre eventos de fogo na região do Cerrado. Isso mostra que o fogo é um elemento natural da paisagem do Cerrado. Então a gente não pode falar que o fogo ele é simplesmente causado por uma perturbação antrópica. E claro que com a perturbação antrópica, com as ações humanas, a frequência dos eventos de fogo tem aumentado na vegetação do cerrado. Isso causa muitas vezes a que as vegetações se tornem mais abertas em função do fogo que passa com mais frequência nas regiões de cerrado. E é interessante a gente conversar e discutir e eu passar para vocês que muitas vezes a gente acha que o fogo ele ocorre na época seca. Tem uma biomassa grande de gramíneas secas e o fogo ocorre espontaneamente. E já foi determinado que não, que o fogo que ocorre na vegetação do cerrado ao longo desses milhares de anos ocorre entre a transição da estação seca e chuvosa e mais na estação chuvosa devido a raios. Então a presença de raios e quando esses raios eles atingem uma vegetação seca, é o estopim para que ocorra eventos de fogo. Quando a gente está falando de fogo natural, que ocorre de forma natural na região do cerrado. Em relação ao qual o efeito que o fogo tem aos eventos fenológicos das plantas de cerrado, já foi determinado, e a gente já conversou em relação aos autores, que foi a professora Mercedes Rachid e o professor Leopoldo Magno Coutinho, que eles já investigaram e chegaram no resultado que algumas plantas têm intensa floração
após eventos de fogo. Porém, principalmente como a gente consegue ver na nossa figura aí, né, as plantas do extrato herbáceo são as que mais apresentam floração após eventos de fogo. As plantas lenhosas, como arbustos e árvores, a resposta ainda não está totalmente definida. Algumas plantas lenhosas apresentam floração após eventos de fogo, algumas plantas lenhosas não apresentam, pode ter um efeito negativo. Então, assim, as plantas que apresentam uma intensa floração são as plantas do extrato herbáceo. Em relação à frutificação e produção de sementes, também, em relação ao efeito do fogo, os resultados são um pouco controversos, mas o que é bem definido é que a deiscência dos frutos ela é muito ajudada pelos eventos de fogo. Então, muitas plantas elas conseguem isolar, né, e proteger as sementes do fogo, e quando passa o fogo é um start, ele ajuda na abertura dos frutos para a dispersão das sementes. Em relação ao efeito do fogo na produção de ramos e folhas, quando a gente fala de brotação, existe uma brotação significativa após os eventos de fogo. Isso também vai variar dependendo da planta. Como a gente já conversou nos slides anteriores, acima de 60 centímetros, as plantas sofrem menos com os eventos de fogo. Então, a parte mais baixa que pega fogo, a tendência é que ela vai ter uma brotação maior. Isso também em plantas herbáceas. Em um trabalho recente, alguns autores viram que plantas que tinham uma brotação de forma contínua ao longo do ano, quer dizer, elas produziam folhas e ramos de uma forma mais contínua ou ao longo de vários meses ao longo do ano, essas plantas elas mudaram a produção de ramos e folhas para o que a gente chama em forma de pulso ou sincrônica. O que isso quer dizer? Que logo após os eventos de fogo, essas plantas produziram as folhas, os ramos e as folhas, num curto período de tempo, e depois elas tiveram uma produção menor ao longo dos outros meses. O que quer dizer que o fogo mudou, pelo menos nesse ano do trabalho, que foi investigado o efeito do fogo na produção de ramos e folhas, o fogo alterou o evento fenológico, esse desenvolvimento de ramos e folhas, de que era de uma forma continuada, era uma forma mais demorada, para uma forma rápida, mostrando que essas espécies elas tinham que repor a folhagem para que elas tivessem área fotossintética ativa. Então, isso é um fator importante que o fogo pode ocasionar na produção de ramos e folhas de algumas espécies lenhosas. Lembrando que esse trabalho que eu estou citando são de espécies lenhosas. As espécies de cerrado, como nós já conversamos, elas são adaptadas e apresentam características morfológicas e fisiológicas de resistência ao fogo. Por exemplo, a casca espessa. Quando a gente fala de casca, a gente está falando do suber, que é aquela parte quando a gente olha um caule de uma árvore que parece uma cortiça. Essa parte ela ajuda muito, ela tem como uma função tampão que protege os tecidos internos da ação do fogo. A gente sofreu uma elevação na temperatura muito alta, e isso vai fazer com que esse tecido morra. Então, a casca de espécie cerrado, elas têm essa espessura que protege contra eventos de fogo. E é importante a gente falar aqui também que alguns autores colocam como 10 milímetros ou 5 milímetros uma espessura mínima para que as plantas não sofram nenhum estresse, elas não tenham um aumento elevado na temperatura dos tecidos internos e morram. E várias espécies cerradas apresentam essa espessura de casca. Outra coisa importante é que as espécies cerrado têm as gemas protegidas. Muitas espécies cerrado, elas têm gemas. Gemas são áreas meristemáticas que vão ser responsáveis pela produção de ramos e folhas, se forem gemas vegetativas, ou produção de flores, se forem gemas reprodutivas. Essas gemas muitas vezes são protegidas por catáfilos. Catáfilos são aquelas folhinhas modificadas que ficam em volta da gema, protegendo a gema de intempéries ou de ação de herbívoros.
Plantas de cerrado também apresentam órgãos subterrâneos bem desenvolvidos, como xilopódios, que podem armazenar água ou reservas. E também existe uma translocação de nutrientes da parte aérea para a raiz, para os sistemas subterrâneos. Essa translocação de nutrientes, né, das 3 características que eu falei, ela é uma característica fisiológica, né, que mostra que as plantas são adaptadas a esses eventos. Então, se elas têm uma reserva em porções subterrâneas, elas podem depois rebrotar depois de um evento de fogo, caso toda a parte aérea morra ou alguma parte, né, do sistema aéreo morra. Agora, a gente vai entrar um pouco no próximo determinante do cerrado, que é o que a gente chama de sazonalidade climática. Quando a gente está falando de sazonalidade climática na região do cerrado, a gente está falando tanto de temperatura quanto de precipitação. A umidade também seria um fator importante nessa mudança sazonal do clima. Esse gráfico aí mostra dados de 3 anos, né, de uma estação seca e chuvosa, ocorrendo na região do Cerrado. E o que a gente pode ver aí é que entre os meses mais quentes, que a gente consegue ver no gráfico, é que essas linhas, tanto com quadradinhos quanto com triângulos ou com bolinhas, elas são as linhas que indicam a temperatura. Existem os meses mais quentes, que vão aí de outubro até março, a gente consegue ver no gráfico. O gráfico, os meses estão representados pela letra inicial, e que as temperaturas mais baixas ocorrem de abril até agosto, setembro, né, com um pico aí de temperaturas mais baixas em maio, junho e julho. E a gente tem, acompanhando essa mudança na temperatura, que são as barrinhas cinzas, a mudança na precipitação, né? Então, as chuvas ocorrem mais nesses meses quentes e ocorrem menos nos meses frios, mostrando que o cerrado é um ambiente sazonal. Então, a gente tem 2 estações climáticas muito bem definidas, mais ou menos entre abril e setembro. É uma estação seca, quer dizer, não ocorre muita precipitação, e mais fria, como a gente pode ver nas 3 temperaturas, né, tanto máxima quanto a mínima quanto a média. E existe uma estação, que é o verão, que a gente chama ela de chuvosa e quente, onde ocorrem as maiores precipitações e as maiores temperaturas. E esse ciclo, né, esse ambiente sazonal, ele vai influenciar muito no crescimento das espécies. Diversos trabalhos fizeram relação entre o clima, quer dizer, qual é o efeito de precipitação, temperatura, umidade, na produção de ramos e folhas em espécies ocorrentes no cerrado. O resultado mais geral que eles viram é que a produção de ramos e folhas ocorre muito na transição entre os períodos seco e chuvoso. Porém, tem espécies que precisam de um gatilho inicial, que seriam as chuvas, ou chuvas mais volumosas, para começar a produção de ramos e folhas. O que eu estou falando assim é um geral. Em geral, as espécies estão produzindo a maior quantidade de ramos e folhas nessa transição. Que também existe, de outro lado, espécies que antes do período chuvoso, no final do período seco, já começa a produzir as folhas e produzem todas as folhas, as espécies produzem todas as folhas em um pulso, de uma única forma, rápida e sincrônica, antes de iniciar o período chuvoso. Todas essas relações dependem muito da deciduidade foliar. À esquerda eu estou colocando uma espécie decídua e à direita eu coloco uma foto de uma espécie sempre verde. Então, essas espécies decíduas, normalmente, elas perdem todas as folhas no período seco. Elas podem ficar aí alguns meses, algumas semanas sem folhas. E depois, num período muito curto, de 20 a menos de 40 dias, elas produzem todas as folhas de uma forma rápida, como um pulso mesmo, sincrônicas. Elas têm gemas com todas as folhinhas pré-formadas. Isso ajuda nessa produção sincrônica. Já as espécies sempre verdes, que mantêm a folhagem
ao longo de todo o ano, elas não ficam totalmente sem folhas no período seco, elas vão produzir, dependendo do tipo de sempre-verde, ou no período chuvoso, ou nessa transição, né, precisando de esse start mesmo, esse gatilho das primeiras chuvas ou das chuvas mais volumosas para começar a produzir as suas folhas. Em relação à fase reprodutiva, também existe uma certa sincronização em relação à sazonalidade climática, mas ao longo de todo o ano podem ser encontradas plantas florindo, né, e produzindo frutos. Mas o maior número de espécies estão florindo na transição entre o período seco e o período chuvoso, e a maturação dos frutos ocorre entre agosto e janeiro, que seria então mais no período chuvoso, né? Tirando o mês de agosto e setembro, todos esses outros meses até janeiro são meses do período chuvoso e mais quente na região do Cerrado. E é interessante que a dispersão também muitas vezes sofre influência dessa sazonalidade climática. Na seca, algumas espécies autocóricas dispersam frutos. A dispersão zoocórica ocorre mais na chuva, e algumas espécies zoocóricas e algumas anemocóricas, elas vão dispersar os frutos na transição seca-chuva. Só lembrando que espécies autocóricas são aquelas que não necessitam de um dispersor, elas próprias vão ser as dispersoras das sementes. As zoocóricas é que precisa de algum vetor, é um dispersor animal, e as anemocóricas é o vento que seria esse dispersor. Existe também um ajustamento das trocas gasosas, que seriam gases que são utilizados pela planta, CO2, oxigênio, a gente está falando isso em nível foliar, através do aparato estomático. Então vai ter uma troca de CO2. O CO2 ele pode sair da folha e ir para a atmosfera, ou ele pode entrar pelo aparato estomático da atmosfera e, né, na folha para que seja realizada a fotossíntese, ou quando há respiração, a perda de oxigênio. E as relações hídricas também. Existe um ajustamento da perda de vapor de água através desse aparato estomático, né? E já foi determinado que existe uma redução muito forte da condutância estomática para esse vapor de água, quer dizer, esse vapor de água que é perdido através do poro estomático, em torno de 78% na estação seca. E se há uma redução drástica, né, da abertura do poro estomático, evitando a perda de água, existe também uma redução da entrada de CO2 via o estômago. Então, existe uma redução de 35% da fotossíntese nesse período seco e também de 33% da transpiração, quer dizer, a perda de água via estômago. E aí eu coloco esse gráfico só para ilustrar. A seria a fotossíntese, E transpiração e GS condutância estomática. E mostrando que dos 100% que ocorrem na estação úmida, existe uma grande redução da condutância estomática e uma redução acompanhada aí da fotossíntese e transpiração, mostrando que as plantas de cerrado elas não transpiram livremente como se pensava. As plantas de cerrado elas têm um forte controle estomático para evitar a perda de água, principalmente na época seca. Gente, então esse é o último slide da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente tira na nossa aula síncrona. Valeu, gente!